Amém? Vamos então nos colocar de pé e abrir nossas Bíblias. Vamos ler juntos o Salmo 139. Salmo 139. Até o verso 18. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e pões sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos são para mim, Senhor, os Teus pensamentos. E como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque Tu és maravilhoso e a Tua glória enche a terra. Tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Somente o Senhor é assim. Somente o Senhor é aquele que conhece os nossos pensamentos antes que eles se tornem palavras. Somente o Senhor consegue ver a nossa verdade e não tem como nós nos escondermos do Senhor. Nós Te damos glória, louvor e adoração.
porque a nossa escolha é essa: viver na tua presença, viver diante da tua face, sabendo isso, que o Senhor em todo tempo nos contempla, nos enxerga, nos conhece. E isso para nós, ao invés de motivo de vergonha, é desejo que nós temos de andar na tua presença e de sermos vistos pelo Senhor e amados pelo Senhor e tratados pelo Senhor. Louvado seja o teu nome. Por isso nós estamos aqui, Pai, nesta noite, para mais uma vez te adorar, te exaltar, derramar o nosso coração em tua presença, em nome de Jesus. E queremos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Queremos sair daqui transformados pela tua palavra, pelo teu poder. Recebe nosso louvor, a nossa adoração que fazemos a ti, completamente rendidos à tua soberania, majestade, santidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Toda glória a ti, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui. É desejado. Opere e faça teu querer aqui em nosso meio. Te damos toda liberdade de agir como quiseres. E que os teus anjos venham também e se alegrem em nosso meio, em nome de Jesus. Quantos estão felizes pelo que Deus tem feito, por ter entrado esse ano com saúde, vivo, né? Nós só temos a agradecer a Deus. Nós estamos aqui na presença dele com o coração grato. Enche o seu coração de gratidão. Enche o seu coração de gratidão. Amém? Vamos celebrar. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte prosseguirá por nós, e no seu completo
nós possamos experimentar coisas novas no Senhor. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem experiências novas? Quantos ainda precisam ser transformados? Acredito que todo mundo, dia após dia, nós precisamos ser transformados, precisamos de algo novo. Nós precisamos ser tocados dia a dia, para que o algo novo que Ele tem para nós possa de fato fazer diferença e nós possamos ser transformados. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver
somos gratos pelo teu amor. Nós somos gratos pela tua proteção. Senhor Jesus, se nós estivermos no mais fundo do abismo onde você está, se nós estivermos na maior tristeza que possa existir, ali o Senhor está conosco. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele
exalto a Ti, Pai.
Obrigado, Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor também o privilégio de podermos ofertar na tua casa. Podemos derramar o nosso coração de gratidão, de reconhecimento por todo o teu favor, bondade, cuidado, provisão, proteção. Tudo que o Senhor nos dá, tudo que temos em Ti, que nos faz sentir tão gratos. Queremos trazer a nossa oferta, nosso dízimo, nossa expressão de gratidão. Fazemos isso com fé. Também, Pai, muitos que precisam de socorro, de uma bênção nessa área financeira. Por isso nós oramos também que cada uma dessas ofertas sejam como sementes lançadas em tua terra, que produza 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, abençoa cada lar aqui representado, cada família, o trabalho dos teus filhos. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos trazer o Senhor Jesus. Sim. Amém. Amém, queridos. Nós estamos felizes, né, de poder louvar o Senhor, de adorá-lo. É sempre, para mim, é sempre assim, um privilégio entender que a gente pode estar na presença de Deus, a gente pode estar louvando o Senhor, que o Senhor está no nosso meio, que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele se faz presente aqui e olha para cada um de nós. E o olhar do Senhor, ele é diferente do nosso olhar, porque o olhar do Senhor, ele é penetrante, né? Nós lemos isso na abertura do culto, lá no Salmo 139. O olhar do Senhor, ele está além do exterior. O olhar do Senhor está na nossa verdade. O olhar do Senhor está na nossa sinceridade. O olhar do Senhor, ele nos percebe na nossa verdade, como eu disse, não é? Então, assim, é tão importante que nós estejamos completos diante do Senhor, inteiros diante do Senhor, e encontrarmos esse caminho em nossas vidas, encontrarmos esse caminho de verdade em nossas vidas. E queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis quer dizer princípio, o início de tudo, o início das coisas boas do Senhor para nós, também o início das coisas ruins que aconteceram com a humanidade. E Gênesis capítulo 3, tem uma passagem aqui que vai nos guiar hoje, que está aqui no verso 8 em diante,
Gênesis 3, a partir do verso 8, está escrito assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Até aí. Pai Santo, que a tua palavra então fale conosco nessa noite e produza em nossos corações a transformação, a frutificação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. É essa pergunta que ecoa na história da humanidade. Onde estás? Interessante que nós lemos no Salmo 139. Abre lá a sua Bíblia. Salmo 139. Lá no Salmo 139 está escrito assim. Verso 17, aliás, verso 7 em diante. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Está dizendo para nós aqui que não há como se esconder de Deus. Que em qualquer lugar onde você for, onde você tentar se esconder, Deus está te vendo. Como ele pergunta para Adão? Por que ele pergunta para Adão? Onde estás? Será que ele estava assim, brincando de pegador com Adão? Não é? Quando a gente brinca de pegador com criança, não sei se vocês lembram, a Letícia do Jonas, da Lud, a Letícia era muito engraçada, ela é muito engraçadinha, né? E aí ela, às vezes, assim, vamos brincar de esconde, Letícia, esconde. Aí ela fazia assim, ela punha a mãozinha nos olhos, pude, ela estava ali no mesmo lugar, mas para ela fechar os olhinhos, era como se ela estivesse se escondendo. Ali, no meio da luz, no meio de tudo. Ela só fazia assim, pude, estou escondida. E aí, a gente brincando, ficava assim do lado dela. Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Cadê a neném? Está lá. Diante dos nossos olhos. A gente brincando com ela. Será que Deus estava ali brincando com Adão? Olhando para ele, vendo ele ali atrás das árvores do jardim?
E ele pergunta para Adão: onde estás? E ele pergunta para nós: onde estás? Onde estás? Com certeza, não é para ele saber onde você está, e sim para que você se dê conta de onde você está. Essa resposta não é para Deus, porque Deus sabe onde você está. Deus vê todas as coisas. Mas você sabe onde você está? Você se faz essa pergunta? Você tem uma resposta para ela agora, para Deus? É a pergunta que continua sendo feita em todo o tempo da história da humanidade. É a pergunta que o Espírito Santo faz para o homem naquele momento em que ele opera na vida do homem o quebrantamento, e ele obtém do homem esta resposta. É esta resposta, no começo da nossa vida em Deus, que define a mudança de caminho. Eu preciso saber onde eu estou, para que eu possa tomar uma decisão de mudança de vida. Eu não posso mudar de vida se eu não responder essa pergunta. Se eu não souber onde eu estou, que decisão eu vou tomar? Que diferença faz? Para onde eu vou? Se eu nem sei onde eu estou? Se eu nem respondo essa pergunta? Nós precisamos ter referencial. Nós precisamos saber onde nós estávamos, onde nós estamos, até para nós entendermos e louvarmos a Deus pela distância que Ele nos levou do ponto em que estávamos para onde nós estamos agora. Amém? Eu só posso louvar a Deus, eu só posso agradecer o Senhor e entender a obra que o Senhor fez na minha vida quando eu tenho essa resposta de onde eu estava. Esse é o testemunho que muitos dão, falando onde estavam, como eram, qual era a sua verdade e qual é a sua verdade agora. Se nós não respondermos essa pergunta, nós não temos chance de mudança. Se eu não puder dizer onde eu estou, e mesmo agora, depois de tantos anos caminhando com o Senhor, eu preciso entender onde eu estou agora, para que eu possa dizer, como o apóstolo Paulo diz, deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou seja, eu sei onde eu estou, porque eu sei o que ficou para trás, e eu sei onde está o meu alvo, para onde eu vou. Então eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso hoje responder essa pergunta.
Eu preciso dizer para o Senhor onde eu estou. É o começo da minha oração, é o começo da minha petição, é a base deste relacionamento com Deus. Por isso essa pergunta ela não se cala. Ela continua acontecendo. Agora e sempre. Nesse texto que nós lemos aqui em Gênesis, o homem estava onde? Escondido de Deus. Ele se escondeu de Deus. O homem acha que consegue fazer isso. De alguma forma ele tem ali, ele se acha, tanta prepotência do homem, que ele se acha detentor da fórmula de desaparecimento dos olhos de Deus. Ele sabe desaparecer dos olhos de Deus. Mais ou menos igual a Letícia, de colocar a mão nos olhos e parar de enxergá-lo e não querer vê-lo. Fugir da presença dele. As pessoas pensam que podem fugir da presença dele. Olha o que está escrito lá em João, no capítulo 3. João capítulo 3, que mostra para nós essa verdade, essa realidade humana, essa atitude dos homens. Diz assim, do verso 20 e 21, olha aqui, João 3, versos 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aquele que pratica a verdade, aquele que anda no caminho de Deus, ele se achega para a luz. E quer a luz na vida dele. Sabe por quê? Porque quem pratica a verdade, quem ama o Senhor, ele precisa estar na luz para também se enxergar. Se enxergar. Eu só vou me perceber na luz. Eu só vou ver a minha verdade, eu só vou ver o meu rosto quando há luz. Eu só vou poder tirar aquele cravinho, mexer ali naquela imperfeição, arrumar a minha barba. Eu só vou poder me embelezar, me ajeitar na luz. As meninas, né? Elas têm aquelas penteadeiras, assim, né? Aqueles toucador, né? Cheio de luzes, para poder ter luz assim chegando no seu rosto, para ela poder se maquiar, se enxergar, tirar as sombras. Realmente é isso. Porque ela quer se ver e nós só vamos nos perceber quando queremos nos perceber. Quando esse é um objetivo. O sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelos caminhos eternos. Me mostra, Senhor. Me mostra. Como Ele vai te mostrar? É você se chegando a Ele. Você se chegando à luz. Você se apresentando. Esse é o caminho da verdade. A verdade está ligada à luz. Não tem aquele ditado que diz que no escuro
à noite todos os gatos são pardos? Não é um ditado? Que à noite não se percebem as cores, as nuances, não se percebe a verdade. Tanto que o depoimento de alguém acerca de alguma coisa, se ele foi testemunha, estava de noite, estava escuro. Como é que você pode dizer que você viu a figura? Não é assim, Forbes? Como é que você vai dizer que você viu, que você pode dizer que era fulano? Porque estava de noite, você não tinha luz para você ver. Não, estava de dia, era meio-dia, tinha um solão ali, estava clara, a imagem estava clara, eu vi, é a verdade. Quem não quer ser percebido? Quem quer continuar praticando o mal, foge da luz. Foge da luz. Foge da presença de Deus. Foge da igreja. Foge da palavra. Foge da oração. Foge da adoração. Foge. Porque quando entramos na presença de Deus, nós somos sempre expostos. Nós somos sempre expostos. E isso é clássico na experiência humana. Tanto que a gente brinca muito no nosso meio, quando um irmão some. Ah, o irmão sumiu. Ah, então ele está em pecado. Vai estar doente, né? Pode estar doente também, né? Está doente, vamos ligar logo e saber o que está acontecendo. Está doente, está em pecado, né? Está querendo fazer coisas erradas, está ali vivendo alguma coisa que faz isso, provoca isso. Eu não tenho como chegar perto. O Adão disse o quê? Eu tive vergonha. A vergonha faz isso. A vergonha faz a pessoa fugir, né? Não quer se apresentar, está com vergonha, porque sabe que fez alguma coisa errada. Se chegar ali, e aí ele não tem essa humildade, essa coragem, porque tem que ter coragem. Ter coragem, tem que ser macho, tem que ser você confessar seu pecado e dizer, fui eu, errei. E Deus é assim maravilhoso, né? Porque a gente ainda chega perto de Deus, a gente que ainda faz umas gambiarras religiosas, né? E aí a gente chega perto de Deus e faz aquela oração sincera e diz, Pai, perdoa os meus pecados. Aí você faz essa oração. Aí Deus faz uma pergunta do céu. Qual? Qual? Qual pecado? Do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Por acaso existe remédio para perdão no atacado? Não. O que está escrito lá em 1 João é se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, o que é confessar pecado? É exatamente dar nome ao pecado. Entenda isso. Deus só vai poder te purificar, porque o texto diz que ele não somente perdoa, mas ele também purifica. E o que é purificar? É tirar aquele mal, tirar aquela impureza da nossa vida. Qual impureza? Ah, Senhor, tira todas as impurezas. Não funciona. Nunca vai funcionar. Porque isso não funciona no atacado. É no varejinho mesmo. É ali, 1 a 1.
reconhecendo o seu erro. E a entrevista, às vezes, ela é cumprida. Porque Deus, quando puxa ali e fala do que nós estamos falando, qual o pecado? O que você trouxe para mim que você está entendendo o que é pecado? Vamos botar luz nisso daí. Vamos iluminar essa história toda. Para que nós possamos chegar em algum lugar. Para que eu possa entender onde você está deixando eu operar na sua vida. Onde é que eu vou operar? O que você está entendendo? Você está entendendo que esse jeito seu de tratar os seus filhos, a sua esposa, tratar o seu marido, você está entendendo que esse jeito seu de se comportar no trabalho, você está entendendo que esse jeito seu de falar, o palavreado que você usa, você está entendendo que é as suas fugidinhas na internet, na pornografia, é o que nós estamos conversando? Sobre o que nós estamos falando? Que tal nós jogarmos limpo? Que tal nós falarmos a verdade? Essa é a resposta para a pergunta do Senhor: onde estás? Que o Senhor vai te perguntar todo dia, em toda a nossa caminhada. Que bom seria se nós perguntássemos também ao Senhor: Senhor, onde eu estou? Porque muitas vezes nós também não sabemos onde estamos. E quando nós perguntamos ao Senhor onde estou, a resposta de Deus para nós é a iluminação na palavra de Deus. Amém? Você pode talvez esperar uma voz retumbante do céu, como a gente vê nos livros, nos filmes. Não, Deus não vai fazer isso, não. Se fizer é melhor, né? É bom, né? Aquele vozão, Lucas, aquela voz que treme o lugar, que você sente aquele frio na barriga, aquele arrupio aqui nas costas. Não vai ser assim não. Mas quando você perguntar ao Senhor: onde eu estou, Pai? Me mostre. A palavra de Deus se abre diante dos seus olhos, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos mostra onde nós estamos, em que ponto do caminho nós estamos, até onde nós avançamos, ou onde nós estamos parados. A palavra de Deus fala conosco. O Espírito Santo nos revela, nos ensina todas essas coisas. Mas é tão importante que nós ouçamos esta pergunta, porque ela está sendo feita hoje. Está sendo feita agora para você. Ela está sendo feita para mim. Onde é que você está? Tem uma outra perguntinha, em função dessa, que é uma pergunta consequente, e que às vezes eu me faço. Onde eu já poderia estar? Onde eu já poderia estar se tantas vezes eu não tivesse parado no caminho, me deixado deter por alguma coisa, não tivesse tratado logo
certas questões em minha vida. Como Paulo diz lá aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. O quanto que o pecado, e não somente o pecado, mas o pecado é terrível, o quanto que o pecado impede a nossa caminhada, para a nossa caminhada. E principalmente, porque o pecado em nossa vida, ele nos tira da presença de Deus, nos faz apagar a luz do caminho. O pecado faz com que a gente seja roubado da presença. E se isso não for tratado rápido pelo sangue de Jesus, pela confissão, queridos, nós precisamos tratar essas coisas rápidas. Assim que o Espírito Santo falar no seu coração, pesar o seu espírito, confesse o pecado, rápido, rápido, rápido. Pai, pequei contra ti, me perdoa. Restaura o seu relacionamento, corre, não deixa a luz se apagar. Olha, isso é muito sutil que eu estou falando, porque isso acontece muitas vezes assim, até sem perceber. A gente nem vê. Quando a gente repara, a gente não está orando, não está lendo a Bíblia, não está indo na igreja, não está louvando. Está ali, escondido atrás das árvores do jardim. Mas você ainda está no jardim, meu irmão. Glória a Deus, pelo menos isso, né? Eu fico pensando assim, no curso da história, a gente fica lançando, se a Eva não tivesse comido daquela árvore, né, e dado para o homem. Primeira hipótese. Se o homem não tivesse comido da árvore que a mulher, né, comeu primeiro e deu para ele tivesse dado assim, né, um pito nela e falado, você está doida, mulher? Você acha que eu vou fazer isso? Se o homem tivesse, naquele momento, ao invés de argumentar com Deus, quando Deus fala com ele, você por acaso comeu da árvore? Ele não respondeu a resposta certa, que é a que nós temos que responder. Eu comi sim, Senhor! Eu pisei na bola! Eu errei! Me perdoa! Se o homem tivesse dito isso. Pelo que eu conheço Deus, a história da humanidade teria sido outra. Mas ele não respondeu isso. O que ele fez? Procurou acusar a mulher. Tirar a responsabilidade de sobre si. E lançar ela sobre a mulher e disse para Deus ainda mais. Ele jogou a responsabilidade em Deus. E ele disse assim, a mulher que o Senhor me deu. Estão entendendo? Que eu nem pedi. Que eu dei uma cochilada e quando eu acordei estava ali do meu lado. Essa surpresinha que o Senhor me fez. A mulher que o Senhor me deu, ela comeu e me deu e eu comi. Que resposta errada. E que tantas vezes nós damos a pergunta do Senhor. Querendo afastar a vergonha, afastar a culpa, transferir ou fazer uma culpa solidária, compartilhada. Colocar mais gente no balaio. Aquela história, velha história da humanidade, se todo mundo fizer, eu não estou errado.
Não é assim? Se mais gente estiver fazendo, eu não estou errado. Aquilo que está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, diz exatamente isso. Olha o que está escrito lá no verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, eu preciso dessa coletividade para eu me esconder nela, me esconder na opinião geral, me esconder na aprovação geral. E quando eu sinto o peso do meu erro, ao invés de eu confessar o meu pecado, eu vou a outro e explico por que eu estou, ou por que eu fiz aquilo, para que ele me diga que eu fiz o que era certo. E aí eu vou aliviando a minha culpa, na medida em que vou obtendo concordância de muitas pessoas. E se eu encontrar no meu caminho um que diga para mim, irmão, você pecou, sai para lá. Esse irmão não serve. Esse irmão não serve, porque eu não estou procurando gente para me acusar, não. Estou procurando gente para me abençoar, para concordar comigo, para tirar o peso da minha alma. Mas a palavra de Deus diz, não, irmão, não vem com a palavra, não. Lá vem você com essa Bíblia. Nós precisamos de verdade em nossa vida. A Bíblia fala que Jesus respondeu à samaritana que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E a resposta a essa pergunta, ela é o começo da verdade. É o caminho da verdade. Quando nós dizemos para o Senhor onde que nós estamos. Quando nós paramos para perceber isso. Onde que nós estamos. Quando nós nos importamos com isso. Onde nós estamos. É o começo de toda a transformação. Por isso eu faço essa pergunta hoje aqui em nome de Jesus. E o texto aqui diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Ele chamou a mulher? Chamou não. Chamou o homem. Não chamou o outro, não. Ele não chamou o outro que pecou com você, não. Chamou foi você. Depois ele chama ela. Mas é com você a história. Então a pergunta é para mim. Para cada um de nós. Individualmente. Intimamente. Pessoalmente. Onde você está? Onde você está? Não é? Que Deus nos abençoe. Que Deus, Ele ilumine nosso coração. Que o Senhor, Ele ilumine a nossa resposta a essa pergunta. Que a gente possa respondê-la de maneira sincera e que a gente se importe com ela. Talvez você saia daqui hoje e nem vá se lembrar disso. Eu posso dizer que eu estou com essa pergunta no meu coração, me incomodando o dia inteiro. O dia inteiro. Eu preciso achar uma boa resposta para ela.
Eu ainda não dei a resposta, não. Porque essa resposta ela tem que ser pensada. Essa resposta tem que ser orada. Essa resposta tem que ser forte. E sabe onde é que eu vou dar essa resposta? Eu já disse isso para os irmãos. Eu vou dar primeiro lá no meu banheiro. É lá, na frente do meu espelho. Me olhando nos meus olhos. Me olhando nos meus olhos. E eu vou me olhar. Porque eu preciso me olhar bem assim. E ter uma boa conversa comigo. Para eu poder ter uma boa resposta para Deus. Nós vamos encontrar junto essa resposta. Eu e o cara do outro lado do espelho. Nós vamos encontrar junto essa resposta. E você? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Você está disposto a isso? Está disposto a responder essa pergunta de Deus? Eu quero dizer para você que quando você responder essa pergunta, se você responder essa pergunta, eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Que você vai sentir a mão do Senhor estendida em sua direção. Porque quando você responder essa pergunta, a ação de Deus vai ser essa de estender a mão e dizer para você: eis aqui minha mão, para te conduzir, para te levantar, para te guiar. E eu, como seu pastor, eu humildemente me coloco nas mãos do Senhor, para também ser na sua vida aquele que junto com você nós vamos encontrar esse concerto de caminho e vamos apressar a nossa corrida para a gente chegar onde Deus quer que a gente esteja, para que quando a gente chegar no fim da nossa vida, a gente possa dizer, como Paulo disse, que era alguém que sabia onde estava e que disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ficar de pé. Feche os seus olhos. Quero que agora você dê oportunidade ao Espírito Santo de Deus de já começar a falar com você, começar a operar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Declare isso agora. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coloque a sua mão no seu coração. Nesse tempo assim com toda essa situação de pandemia, a gente queria muito orar, impondo mãos, mas nós estamos tomando cuidados. Mas coloque a mão no seu coração. E Pai, que não sejam as nossas mãos, mas as tuas mãos. E o Senhor em tua palavra diz isso: filho, dá-me o teu coração. E é o que nós entregamos ao Senhor. E queremos um novo coração, queremos uma nova vida. O Senhor diz em tua palavra: eu vou tirar o seu coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne, e eu vou fazer com que você ande em meus caminhos, assim diz o Senhor. Aleluia! E o zelo do Senhor fará isso. O zelo do Senhor por você fará isso. O cuidado de Deus pela sua vida fará isso. Se tão somente esse coração for entregue com essa resposta à pergunta que Ele nos faz hoje: onde você está?
Então, Pai Santo, faz isso. Ajuda-nos a enxergar, a nos perceber nosso caminho, nossa verdade. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos, oro por cada um de nós, pela minha vida, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu te agradeço por cada um que veio aqui essa noite. Te agradeço pela presença do meu cunhado, o Júnior, que está aqui hoje. Um novo homem, segundo o teu poder e a tua glória. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu oro por cada um desses que vão nos assistir nesse vídeo, que vão ouvir esta mensagem, para que também possam responder a esta pergunta e, na verdade de sua resposta, encontrar a sua mão estendida para levantá-los, transformá-los e guiá-los em toda vida e verdade, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma boa semana, te dê uma semana de paz, que não nos deixes cair em tentação, que nos livre do mal, em nome de Jesus. Oramos repreendendo este mal que está sobre esta cidade, este mal que está sobre o planeta, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria para nos comportarmos em meio a esse mal, mas que Ele o afaste no nome de Jesus, e que se ele chegar à nossa tenda, que ele não traga nenhum prejuízo a nenhuma das vidas dos filhos de Deus, e que seja somente para testemunho de vitória e louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, a alegria, a presença, a voz do Espírito, seja sobre todos e com todos, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus.